Salve, salve para você que nos ouve agora! Sejam muito bem-vindos ao GoCast, o podcast oficial da GoCursos, que é a maior e melhor plataforma de educação continuada do universo. Existem quase 10 mil cursos em diversas áreas para você ganhar destaque no mercado de trabalho. Chegamos ao terceiro episódio do GoCast. Sou Nathan Santos, jornalista aqui na GoCursos, e já adianto que o tema de hoje é essencial para você e para todas as pessoas que sonham em viver em um Brasil justo, sem desigualdades sociais. Preste muita atenção, porque você vai aprender a dar um gol em suas escolhas políticas. Em um ano de eleições, nada melhor do que aprendermos a identificar as atitudes e características de candidatas e candidatos que você pode colocar no poder para resolver os principais problemas de ordem social. Para falarmos de boas escolhas políticas, recebemos o cientista político Alex Ribeiro e a jornalista subeditora do Caderno de Política do portal de notícias Leia Já, Gisele Santos. Se liga na vinheta que o nosso papo já vai começar. GoCast, o podcast da GoCursos. Dê um Go em sua vida profissional, amorosa, financeira, emocional. Aqui te mostramos como alcançar o sucesso em todas as áreas da sua vida. Ouça agora! Fome, do tipo que faz a alma doer. 14 milhões de desempregados, segundo o IBGE. Violência, tráfico, mortes, educação deficitária. A saúde pede socorro. A lista de mazelas é tão grande quanto o território brasileiro. Cansados, nós sentimos o peso do descaso histórico, que coloca o Brasil como um país repleto de desigualdade social. O que os políticos têm feito para melhorar esse cenário? O que torcemos é o seguinte: da esquerda à direita do país, queremos uma nação justa em que o político desempenhe o seu papel da melhor maneira. Mas nós, o povo, temos um papel essencial: eleger quem, de fato, tem qualificação para desempenhar um cargo público. E para te mostrar como dar um gol em suas escolhas políticas, recebemos o cientista político Alex Ribeiro. Alex, seja muito bem-vindo. Obrigado, Nathan. A Gisele também foi minha companheira de trabalho. Há um tempo trabalhei com vocês aqui. Por estar de volta, essa oportunidade de estar de volta, a gente discutiu um pouco de política, que é sempre bom nesse ano tão importante, 2022. Um ano importante, e aqui nos bastidores a gente já conversava que promete ser um ano extremamente concorrido nesse processo eleitoral. E eu já aproveito para dar as boas-vindas à nossa amiga de trabalho, Gisele Santos, que vai conversar muito conosco. Obrigada, Nathan. Obrigada pelo convite. Alex também pela participação, né? Estamos aí de volta nessa parceria que foi durante muitos anos no Caderno de Política do Leia Já. Eu já começo com um percentual, uma pesquisa que traz um dado importante e que reflete, de alguma forma, o desinteresse da população, de parte da população, pelo cenário político, né? 79% dos brasileiros não se sentem representados por nenhum partido político. E essa é uma pesquisa do Panorama Político 2022. E aí eu já trago o Alex para comentar esse percentual. Por que há essa falta de representação de um partido político entre quase 80% dos brasileiros? Então, o Brasil, tradicionalmente, no lado político, ele é muito personalista. Os eleitores eles se identificam mais com o candidato do que com o partido. Por que isso? Se for levar o número de partidos que temos no Brasil, são dezenas de partidos e fica difícil a identificação. Alguns partidos, infelizmente, eles são partidos de aluguel, partidos que nascem com o intuito de se unir a outros partidos. E os partidos mais estruturados, muitos desses partidos estruturados, eles não trabalham para atrair esse eleitor com palestras, com filiações. Alguns sim,
mas muitos outros não trabalham isso. Então, o eleitor ele se afasta muito dessas pessoas, desses partidos, e eles se aproximam, esses partidos só se aproximam na eleição. E os eleitores identificam isso, sejam os eleitores de melhores condições econômicas, os eleitores de comunidades. Eles se sentem órfãos de uma representatividade que só aparece de 4 em 4 anos. Então, a grande maioria dos partidos, as pessoas não se identificam com eles, ou só aqueles mais estruturados, os mais estruturados, que ainda são uma parcela, não posso dizer, vamos dizer, a metade deles, os mais estruturados, que tentam atrair esse eleitor. Outros não dão essa devida importância. Por isso, esse distanciamento e essa identificação com o candidato, com Então o ator político. É a figura do político, e né? não com o partido em si. Entendi. O mesmo estudo, né, o Panorama Político, que é do Instituto Data Senado, ele identificou uma queda geral por interesse em política, né, entre os brasileiros. De onde vem esse desinteresse, Gisele? Então, a gente pode observar, né, que o desinteresse político, o desinteresse pela política do brasileiro, ele já é histórico. E as pessoas, elas ainda não compreenderam a força e a importância que a política tem para o dia a dia de todo brasileiro. É da política que vem os preços altos, é da política que vem a legislação, é da política que vem todos os mecanismos que regem o dia a dia da população, o dia a dia do brasileiro. E aí, muita gente acredita que política é sinônimo de corrupção, política é sinônimo de alguém que está lá só para ganhar mais dinheiro e esquecer do que a população necessita. E aí, por ter esse conhecimento, né, esse olhar da política, acha que tanto faz, né? Tanto faz, eu não necessito desse setor do país para sobreviver, e muito pelo contrário. A nossa vida, ela gira em torno da política. Ô, Gisele, mas a gente nota também, é algo até debatido entre as pessoas nas ruas, né? As pessoas trazem uma ideia de que todo político é ruim. É por esse caminho mesmo, né? A gente sabe que o brasileiro sofre bastante com essas questões sociais, com esses problemas que afetam o nosso dia a dia, e trazem essa ideia de que todo político é ruim. É por esse caminho mesmo? Não, muito pelo contrário. Existem muitos políticos bons no Brasil. Isso a gente pode observar e ter um pouco mais de cautela para observar isso agora para as eleições, inclusive, já que é esse o tema também da nossa conversa, né? Muitos políticos, o Brasil tem muitos políticos bons, muitos políticos que estão lá, que estão no Senado, que estão nas assembleias legislativas, que estão na Câmara Federal, fazendo o seu papel de verdade, propondo leis que vão, de alguma forma, beneficiar a população brasileira, fiscalizando os executivos de uma forma que vai beneficiar, de alguma forma, o país, mas a população está direcionada, principalmente agora, depois da Lava Jato, né, que foi um escândalo de corrupção que atingiu diversos políticos e que a gente acompanhou, né, o Brasil acompanhou todos os dias, várias vezes, a Polícia Federal e vários julgamentos, né, sendo avaliados por juízes do Brasil, pelo Brasil afora. E, depois dessa Lava Jato, é perceptível que muita gente acha que os políticos eles são apenas pessoas corruptas. Houve uma desilusão muito grande. Por exemplo, depois da ditadura militar, depois de muito tempo, as pessoas voltaram a votar na eleição presidencial em 90, né? Então, ali havia uma esperança de uma mudança no país que estava com inflação bem alta, com um empobrecimento muito forte da população, e houve aquela esperança de que podia mudar. Só que veio os escândalos de corrupção, que também colabora, não só isso, e depois do passar dos anos, as pessoas não tiveram esse crescimento econômico, esse bem-estar social, e houve essa desilusão com a política nos últimos anos. E se notar, a história importa, assim, desde 2012, 2013, com aqueles movimentos de junho de 2013, que as pessoas foram perdendo a ilusão pela política. Por isso que quebrou uma expectativa muito grande dos analistas, cientistas políticos, eu me incluo nessa. Da última eleição que teve presidencial, houve uma mudança muito grande no Congresso. Muitos atores políticos entraram com a bandeira antipolítica. Nós podemos perceber agora que
muitos desses não estavam preparados ou não se prepararam para entrar nesses cargos tão importantes para o país. E já que o nosso tema é mostrar ao público, né, aos nossos ouvintes, como essas pessoas podem dar um gol nas suas escolhas políticas, é importante que a base esteja consolidada. Em que sentido? A gente precisa entender o que cada político faz. E aí, Alex, eu queria te pedir para explicar de forma bem didática o que faz um deputado estadual, o que faz um deputado federal, senadores, governadores e, claro, presidente que será eleito. A gente precisa explicar isso de uma forma detalhada porque, infelizmente, existem pessoas que ainda não sabem, de fato, qual é a função de cada ator político. Tá, vamos por partes, vamos de baixo para cima. Então, começa por vereador? Pode ser, vamos lá. Então, Vereador. o vereador que a população mais se identifica, porque o vereador ele é o que está mais em diálogo com o seu eleitorado, a princípio, né? Dizem que a eleição de vereador é a eleição mais difícil que existe, com isso. O cara está lá no dia a dia na comunidade. Para alguém ingressar, para tentar ser um candidato novo, ele vai ter que disputar as comunidades. E é importante lembrar a população que dar padrão de futebol não é uma atividade, digamos, do dia a dia do vereador. E às vezes as pessoas confundem isso. Uma ajuda com qualquer coisa que seja, as pessoas acham que aquilo faz parte do... Uma consulta de dentista, por exemplo. Dar dinheiro, né? Dar dinheiro de alguma forma não é papel de nenhum vereador, deputado federal, estadual. E a gente percebe, inclusive, eu acompanho muito futebol de várzea, muitas marcas de vereadores nas camisas de futebol. A gente tem que entender que isso não faz parte do contexto, né, Alex? Não. O vereador, como ele entra mais em contato com as comunidades, o vereador ele legisla. Ele é um poder legislativo. Então, ele está ali para elaborar, discutir leis para a sua cidade. Uhum. Então, isso ele faz, discute, se é aprovado ou não, às vezes ele passa por sanções ou não do prefeito. Então, ele elabora essas leis. E muitas vezes ele vai elaborar pelo seu eleitorado, pelas comunidades que o elegeram. Então, calçamento de ruas, a questão do saneamento básico, a questão de postos de saúde, se volta a funcionar, trazer médicos ou não. Isso são questões que o vereador trabalha isso. Ele trabalha até com questões históricas também, patrimônio também da cidade. Então, ele está responsável por isso. E também para fiscalizar o executivo. Como o executivo está gastando a verba da cidade. Uhum. Aí eu já volto para o prefeito, né? Vamos para o prefeito. O prefeito é o poder executivo. Ele executa leis, e leva também projetos de leis para a Câmara dos Vereadores, para o Poder Legislativo, para aprovar ou não suas leis. E aí depende muito aí dos poderes. Quem está apoiando ou não o prefeito. Normalmente, a maioria de um poder legislativo ele está aliado ao prefeito. Trabalhamos com essa questão do balanço dos poderes, com esse presidencialismo de coalizão. O que é presidencialismo de coalizão? Um poder executivo ele depende muito do legislativo para governar. Uhum. Então, normalmente, no Brasil, o poder legislativo, os vereadores, a maioria, estão com o prefeito. Porque se não tiver problema, é que muitos agem politicamente. Pode ser um projeto excelente, mas por ser da oposição, eles reprovam. Pode ser um projeto, ao contrário também, com um projeto não tão bom para a sociedade, mas por ter atores políticos, tanto vereador apoiando um prefeito, que eles aprovam, vai ter 4, 5 vereadores que discordam, mas esse projeto vai ser vencido. Uhum. Então, esses projetos são levados à execução. O executivo ele tem um poder maior, uma verba maior, ele leva construção de praças, a questão dos morros aqui no Recife, que é tão importante, de avenidas, assim, ele tem uma questão maior para cuidar da cidade. Vamos subir. Deputado estadual. O deputado estadual, o poder legislativo também. São deputados que são eleitos. A gente não fala de vereador comunidade, deputados eles já precisam de maiores distritos, maiores expansões. Uhum. Uma comunidade, 2, 3 comunidades não vão eleger um vereador, até porque a contagem de votos é bem maior. Ele precisa de municípios ao redor dele. Por isso que muitos deputados são aliados de prefeitos de interior. Ele pega um espaço, vamos dizer, uma Mata Norte pernambucana, e tem um deputado que tem um apoio de 4, 5 prefeitos. Ele já tem uma aliança significativa e, na teoria, um eleitorado significativo para ser eleito. E quando ele é eleito, ele vai também na questão de legislar, de fiscalizar o governador, nesse caso, e também ele vai aprovar projetos
comumente com o seu eleitorado, que são naquelas regiões. Então, a gente vê um deputado que ele está lá preparando uma calçada, está ajudando na construção de praça, posto de saúde, ele está do lado de um prefeito, geralmente aquele prefeito apoiou ele na eleição. O governador, que é o cuida do Estado, ele precisa de alianças fortes, a gente tem que ver alianças fortes para ser eleito, prefeitos, partidos e afins, ter uma base eleitoral sustentável, ter uma base partidária, aliança sustentável, e ele tem o poder de quê? Executar projetos para o Estado, vamos dizer, Pernambuco. Ele está à frente de tudo. Então, ele tem que ter alianças, ele tem que ter diálogo com outros prefeitos, mesmo da oposição, porque vai existir vários prefeitos da oposição que vão ter que fiscalizar ele. Ele vai ter que executar projetos. Aí são coisas maiores, não é só questão de saneamento, de calçadas. Ele vai estar com questões mais industriais, mais PPPs, que é políticas públicas privadas. O governador está à parte disso. No Brasil, a questão da segurança, por exemplo, ela é voltada ao governo e não à prefeitura. Então, para o eleitor, para o ouvinte que está escutando a gente agora, quando fala o prefeito não ajudou na questão da segurança, o prefeito ele na questão da iluminação pública, mas na questão de segurança do aparato policial é responsável do governo do Estado. Então, vamos subir mais um pouquinho. Deputado federal. Deputado federal é aquela questão também, como eu disse, ele se alia com os partidos, com partidos geralmente aliados ao governo, enfim, ou de alianças fortes, seja da oposição também, e de prefeitos de outras regiões. Geralmente faz tabelinha, um deputado federal se junta com um deputado estadual, que eles vão se juntar, uns candidatos, e vão se aliar a prefeitos em comum. Essas articulações impressionam, né? Porque me parece que a cada eleição o cenário muda, né? Totalmente. O amigo de Joãozinho já não é mais o amigo de Paulinho, por exemplo. Isso. Política é como a nuvem, como dizem, né? Me disseram política é como a nuvem que vai passando. Me disseram isso uma vez um ator político que na outra semana estava discussando para um partido e na outra semana mudou para outro. Enfim, discussando para a militância. Mas aí o deputado federal, o candidato, ele se alia com o candidato a deputado estadual, normalmente forte, né? E vamos, aquela região da Mata Sul Pernambucana, ela tem prefeitos em comum, vamos se aliar a eles para ter uma tabelinha para se elegerem a deputado federal e ter um maior orçamento, a maior representatividade, porque ele está no cenário nacional, vai estar mais em evidência, e para trazer mais recursos, ele é o que traz mais recursos para essas prefeituras e afins, e aprova projetos de lei no cenário nacional, mas também para o cenário local. O Senado também é isso, mas o Senado tem um poder maior. Dizem que é um majoritário, é um poder majoritário o senador. Tanto é que são poucos senadores, são 50 e poucos, se eu não me engano, um pouco mais que isso. E ele tem a função também de fiscalizar, ele tem um poder mais representativo que a Câmara dos Deputados. O Senado a gente escolhe 2 em 4 anos e 1 nos outros 4 anos. O senador ele tem 8 anos de mandato. Ou seja, o cara ele tem um mandato considerável e a representatividade, a aliança dele com o governo é preponderante. E o presidente é o executivo, ele executa parecido com o governo e com a prefeitura, mas no âmbito nacional. Aí a gente vai questão de indústrias, de projetos de Estado, vamos dizer aqui, a Doutora do Sertão, tem a outra questão que eu me esqueci, o que tem ali, né, que tem a questão do sertão, enfim, da transposição do Rio São Francisco, vindo para o lado do Nordeste, outras vias com mais recursos, por exemplo, a Via Mangue precisava de um recurso maior. A Via Mangue, para quem está nos ouvindo, é uma via de mobilidade bem importante aqui da Zona Sul do Recife. Isso, né? A Via Mangue, ela precisava de um recurso maior. Ou a prefeitura não tem esse recurso, o governo não tem esse recurso, o governo estadual, e teve que apelar para o governo federal. Aí o governo federal vem, representado pelo seu presidente, que foi, no caso, a presidente Dilma Rousseff, e veio aqui inaugurar a obra que foi recursos do governo federal. E isso são diferentes, a gente vê que são diferentes órgãos, são diferentes funções, mas mais a questão executiva e legislativa. Se as pessoas pensam, um legisla, um elabora leis, ou aprova, discute ou reprova, e o outro está ali para executar. Essas são as funções básicas. Só que tem as questões das alianças que as pessoas não se identificam. Como é que tal pessoa de sobrenome político tal está se aliando com esse, um cara era de direita um dia desse, outro de esquerda, ele não faz nada. E a questão muita gente tem que diferenciar quais são as funções de cada um. Por exemplo, o metrô do Recife. O metrô é o órgão federal. Quando tem problema no metrô, ele é problema do órgão federal, do Executivo Federal, ou seja, da presidência. E quando as pessoas vão, o governo do Estado, a prefeitura, eles não têm esse poder de mudar lá, porque quem cuida,
quem implementa recursos é o governo federal. Então, tem algumas coisas que também é difícil de todo mundo saber. Várias coisas eu também não sabia. Com o tempo, a gente vai entendendo qual a função de cada poder executivo. Mas as pessoas têm que estar atentas a isso, que é a função... É uma função primordial, básica, que a gente tem que entender que... Infelizmente, a informação não chega para as pessoas. As pessoas só chegam a ver a promessa do político e muitas vezes não sabem a função dela. É muito por culpa do próprio sistema político que não informa a população quais são suas funções de fato de maneira clara. Depois dessa explicação do nosso cientista político, Falei muito, bebê. O Alex Ribeiro, daqui a pouco eu tenho uma pergunta importante sobre esquerda, centro e direita, mas vamos deixar ele tomar a água dele. E agora eu quero trazer um dado para a Gisele Santos, que é subeditora de política do Leia Já. É um levantamento do Instituto Ipsos que diz o seguinte: 55% das pessoas atribuem a culpa pela realidade brasileira aos próprios eleitores que votaram em políticos envolvidos em escândalos de corrupção. Já que a gente vive um cenário tão preocupante e de muita falta de credibilidade, eu te pergunto, Gisele, antes da gente realizar uma escolha política, quais critérios a gente deve observar nesses candidatos? Como pesquisar? Onde a gente pode averiguar o histórico desse candidato, dessa candidata, para a gente decidir se vale ou não o voto? Eu até fiz uma listinha aqui, Natan, de coisas que a gente pudesse prestar atenção para escolher um bom candidato, né? Primeiro, eu coloquei aqui que o partido ele é essencial. Até porque os políticos, por mais que a gente sabe, e Alex até, inclusive, já falou sobre isso, que o brasileiro ele olha mais para o político e menos para o partido. As decisões dos políticos elas não serão isoladas, totalmente isoladas. Os políticos eles dependem, muitas vezes, de articulações partidárias para poder tomar um posicionamento, seja na Câmara Federal, seja na Câmara dos Vereadores. Por isso é importante prestar atenção às promessas, né, Gisele? Isso também, muito, muito importante prestar atenção nas promessas, principalmente porque, às vezes, esses políticos prometem algo que não é da alçada deles. E não é viável em relação, quando você fala dessas articulações, não é isso? Isso, com certeza, porque, se o partido, ideologicamente, o partido for contra aquele projeto, aquela promessa, o político não vai se viabilizar internamente para aprovar ela, para colocar ela em prática. E aí, por isso que é importante também a gente avaliar os partidos. Outro aspecto que a gente pode considerar é o histórico pessoal daquele político, do candidato, né? Quem é aquele candidato como pessoa física, né? Como cidadão? Quem é aquele candidato? E se for um candidato que está ali disputando a reeleição, é muito importante a gente avaliar como foi o seu mandato. Durante esses 4 anos, ou durante os 8 anos, né? Que sendo um candidato ao Senado, durante o seu mandato, como é que foi que ele se portou? Quais projetos ele apoiou? Quais projetos ele apresentou? Será que ele apresentou algum projeto? Porque a gente tem vários e vários e vários políticos de anos e anos e anos de mandato que apresentam 2, 3, 4, 5 projetos de mandatos de 16, vários anos e que estão ali, mas não estão produzindo pelo país. Estão produzindo, muitas vezes, para o seu próprio benefício, né? Para o próprio benefício das pessoas que estão ao seu redor. E, além desse histórico, tem também a posição ideológica dos candidatos. E né? dos próprios eleitores Dos também, próprios né? eleitores também, porque a gente não vota, ou deveria ser assim, né? Nós não votarmos em pessoas que não são ideologicamente parecidas com os nossos valores. Não têm nossos valores. Por exemplo, eu não sou conservadora e vou votar em uma pessoa que é conservador. Contraditório isso. É né? contraditório. E aí eu vou ponderar os valores, a ideologia daquele candidato, vou ponderar
também o seu histórico pessoal, Aham. o seu histórico profissional, o seu histórico como legislador, ou como governador, presidente e prefeito. E também, se for um candidato do executivo, é muito importante a gente olhar quem é o vice também, porque as pessoas, às vezes, só olham para o candidato. A história tá aí para mostrar, né? A história está aí para mostrar que o vice também é muito importante. Aham. Então, a gente precisa estar de olho em todos esses mínimos detalhes. Aí, onde é que eu me informo sobre esses candidatos? Se alguém que é novo na política, dá uma olhada nas redes sociais dele, né? Nas redes sociais dele. Não vai dar crédito, por exemplo, a redes sociais aleatórias que podem ser redes sociais de oposição, que podem estar divulgando fake news, por exemplo. Que é um problema extremamente sério que a gente já vem acompanhando. Muito. E nessas eleições, a gente vai ter vários mecanismos para tentar barrar essas fake news, mas elas sempre acontecem. Elas sempre acontecem e, se a gente não tiver atento a isso, termina sendo levado por essas fake news, como, por exemplo, nas últimas eleições, né? A história lá do kit gay, Aham. que baseou vários votos país afora, e que é uma fake news que todo mundo já sabe. Principalmente todos os veículos sérios de comunicação já falaram sobre isso. Inclusive, Gisele, qual o órgão que fiscaliza essas propagandas falsas, ou essas informações falsas? Existe algum órgão que acompanha, que inclusive o nosso ouvinte pode ficar atento a esse órgão? Porque, de repente, a gente percebe nos períodos de eleição que alguns políticos são punidos, né, durante esse processo de corrida eleitoral. Isso. O Tribunal Superior Eleitoral é o órgão que legisla, que organiza todas as eleições, né? O Tribunal Superior Eleitoral a nível de Brasil e o Tribunal Regional Eleitoral a nível de Estado. Uhum. E aí é o órgão que recebe todas as denúncias de fake news, é o órgão que recebe todas as denúncias de irregularidade de propaganda e que também está ali para avaliar os candidatos, para fiscalizar a postura dos candidatos durante todo o pleito, que a gente sabe que tem candidato que exagera, que termina ferindo, de alguma forma, a Constituição. Aham. E aí, o TSE e o TRE estão aí para avaliar sempre ter esses candidatos e para fiscalizar todo o pleito. Ainda continuando com Gisele, eu trago outro levantamento do Instituto Ipsos que diz o seguinte: 23% dos brasileiros acreditam no rouba, mas faz. Eles preferem um político que rouba, mas faz, que traz políticas públicas. Como é que você analisa esse resultado e o que, de repente, a partir da tua vivência, da tua experiência de quase 10 anos, né, isso como jornalista na área de política, o que explica 23% dos brasileiros defenderem o rouba, mas faz? Essa é aquela famosa frasezinha que a gente escuta de minutos em minutos quando a gente conversa com alguém que não está na política, mas que precisa dela para sobreviver, que é a população em geral. Uhum. Inclusive, eu estava vindo para cá e ouvindo algumas pessoas falando: mas essa é a única opção de candidato a deputado estadual que eu tenho. Então, eu não tenho outra possibilidade. Você tem várias possibilidades de ir atrás de um candidato que realmente, de um político que realmente lhe passe a seriedade e a integridade de que não vai roubar e que vai fazer. É importante lembrar que nem todos os candidatos têm o mesmo espaço de comunicação na TV, nas redes sociais, né? Existe uma diferença, e às vezes uma diferença gritante entre esses candidatos. Com certeza. E isso, quem organiza, como a gente falou antes, é o Tribunal Superior Eleitoral, mas com base no tamanho do partido na Câmara Federal, no tamanho do partido, em quantos deputados esse partido elegeu para a Câmara Federal. E isso é que dá o espaço, né, de cada candidato. E se for, por exemplo, um candidato mais popular, mais populista, né, e aí vai ter um pouquinho mais de espaço,
Se o partido tem um espaço grande, vai ter um pouquinho mais. Se for um candidato menos populista, vai ter um espaçozinho menor nessa comunicação aí, nessa propaganda de TV e de rádio, por exemplo. Nas últimas eleições presidenciais, a gente percebeu uma disputa extremamente acirrada. Muitos relatos de familiares que brigaram por debates, embates, questões políticas. E o que prevê para 2022? Vai ser, de fato, novamente uma eleição em que a gente vai notar aos domingos os nossos familiares brigando por política? O que é que vocês projetam para esse ano? Gisele, quer falar? Nossa, esse ano eu tenho certeza que vai ser uma eleição bem acalorada. Muito acalorada, porque se a gente tem visto o debate pré-eleitoral dessa forma. Porque antes no Brasil a gente tinha aquela polarização entre PT e PSDB, né? Para as eleições presidenciais. Hoje, essa polarização é entre o PT e Jair Bolsonaro, independente do partido que ele esteja. É o PT e Jair Bolsonaro, que é o nosso presidente, o presidente do Brasil atualmente, e que vai disputar a reeleição. E aí a gente sabe que os bolsonaristas, os petistas, são linhas de eleitores que, quando dialogam entre si, não dialogam numa base assim bem mais tranquila, sabe? Da conversa e tal. Vai ser uma eleição de muitos embates, sim. E eu digo mais, as pessoas que estão apoiando candidatos dessa chamada terceira via, né? Que a gente tem visto aí uma discussão maior e essa briga entre vários nomes, como Ciro Gomes, Simone Tebet, João Dória, e tantos outros nomes aí disputando essa posição de candidato da terceira via. Esses eleitores desses outros candidatos vão ficar também nessa discussão mais acalorada, querendo cada um defender o seu como o melhor. Então, deixa eu trazer uma bomba aqui para o Alex. Nessa conjuntura, tem mocinho, tem o vilão, tem santo, não tem santo? Então, o político ele é um ser contraditório já por si só. Ele é um ser contraditório porque ele se alia, ele discursa da maneira mais conveniente possível. O político ele quer chegar ao poder. Essa eleição é um retrato disso, ele né? quer ter acesso ao poder e quer chegar ao poder, independente das alianças, enfim. Então, essa romantização da política, ela fica por parte da militância. E é bom que a militância tenha, por isso, essa romantização, que é ela que força o ator político a tomar medidas que sejam em prol da população ou do que ele pregava antes, enfim, dentro do partido ou na campanha. Porque o político ele se alia, muitas vezes, o mais conveniente possível, e isso ocorre da maneira comum aqui no país. Então, essa ideia de romantização da política ali faz mais parte da militância. E é bom ter essa romantização, não estou dizendo que é negar isso e desmerecer isso. É bom que tenha uma parcela do eleitorado, parcela da militância, que ela lute porque o partido prega, porque as pessoas pregam, porque esse ator político pregava dentro das reuniões, para que ele força, né, o candidato, esse ator político a tentar fazer o que a militância tanto pediu, que ele falava nos bastidores ou até externamente, que quando chega ao poder, ele não faz muito isso, ele tenta se manter no poder. Além de acessar o poder, ele quer se manter no poder. Alex, e já que você trouxe aquela explicação, né, no começo do nosso podcast sobre o que faz cada ator político, queria também uma explicação tua, bem rápida, sobre o que é esquerda, centro, direita, porque muita gente observa, principalmente na imprensa, esses termos, mas não consegue entender de fato o conceito de cada palavra dessa. Então explica pra gente o que é esquerda, centro e direita. Então, e suas variáveis. Então, isso são vários existem conceitos, várias pessoas que trabalham nessa questão dos conceitos de esquerda, direita e centro. Então, manda falar de maneira simplificada. Surgiu na Revolução Francesa essa questão da esquerda, direita. Esquerda e direita. Centro foi surgindo depois, né? Porque o em cima do muro, o que sempre se mantém no poder.
é o que sempre está no poder desde os primórdios, falando de meme, né? Desde quando existiam os Incas. Enfim, então a esquerda ela é dita como progressista. Ele tenta enxergar mudanças na sociedade, fazer mudanças em prol da população, mudanças de acordo com o andar da história. Por exemplo, vamos surgir a esquerda no país. Qual era a parcela do eleitorado quando a esquerda foi começar a se fortificar no país? Com o surgimento do PCB, por exemplo, eram os proletários. Então, os proletários são aqueles que tentam trabalhar pelas pessoas vistas de baixo, os menos favorecidos economicamente. Então, a ideia de mudança, a ideia de rompimento em prol dessas pessoas. A gente vê a questão do proletariado, depois ou chega hoje, a gente vê a questão da negritude, que era para estar trabalhando bem antes, mas hoje está bem mais forte, a questão de gênero, enfim. Então, ele prega essa mudança em prol dessas pessoas, a questão identitária e também dos menos favorecidos, a ideia de mudança do sistema para uma sociedade, a princípio, por exemplo, e até em utopia, ser mais igualitária, onde as pessoas que não têm tanto poder aquisitivo, elas cheguem e tenham os mesmos direitos dos outros. Claro, isso galga com o tempo. Mas, por exemplo, se formos notar no país, no Brasil, esse poder, essas pessoas ditas de esquerda ou centro-esquerda, por que centro-esquerda? Porque ele não é esquerda, mas ele tenta se aliar com o centro para se manter no poder e até aprovar projetos de acordo com o centro. Eles só chegaram a ter maioria no Congresso e uma legislatura no país. Foi durante o segundo mandato do ex-presidente Lula. Chegou a ter só em relação a a história do Poder Legislativo, sempre foi um eleitorado mais conservador, o de direita. Então já estou dando spoiler. O de direita é um eleitorado mais conservador. Ele não quer tanta mudança no sistema, ele prega a questão de que o Estado seja menos... O Estado intervenha menos nas pessoas, eles querem ter esse poder de decisão para chegar aos lugares, diferente da esquerda que quer um Estado mais forte, mais fortalecido para beneficiar as pessoas. O conservador não. O conservador, o de direita, tem dois lados, o conservador e o liberal. O conservador ele quer manter uma certa estrutura para continuar vivendo daquela forma. Ou seja, uma outra mudança que o beneficie. Isso da maneira mais didática possível, mais simplória possível. E o liberal, que é uma utopia também, ele quer zero poder do Estado. Ele quer que um indivíduo seja um Estado onde o indivíduo tenha preponderância, onde o indivíduo seja protagonista da sua vida pública, da sua vida cotidiana. Ou seja, quanto menos o Estado intervir, quanto mais o indivíduo, o privado, tentar andar com suas próprias pernas, a questão de meritocracia e afins, é o mais sucesso, é o que eles mais desejam, é o sucesso político almejado. E se formos olhar o liberal, isso é um liberal utópico que quer o poder totalmente individual, sem tanta força do Estado, com o Estado zero, pelo menos para o liberal utópico. E se for olhar para o outro lado, o esquerdista que chama até o do comunista, ele quer que o Estado totalmente intervenha na população. E se a gente vê, aí vai colocar o centro está ali para intervir e para dialogar com esses dois tipos de ideologia, os dois tipos de poder, sejam os mais radicais de esquerda ou direita, sejam os mais extremos, ele está ali para dialogar e para entrar em comum acordo. Ou seja, eu não sou para a questão mais popular, não sou nem um lado nem o outro. Estou aqui para ver o mais conveniente para mim e, às vezes, o mais conveniente para a população. A população também é centrista. Ela não se importa tanto com direita e esquerda. Ela quer uma mudança, algumas vezes uma mudança não tão radical, uma mudança que ajude só na questão de sobrevivência e galgar uma ascensão social, mas nem tanto com o Estado e, às vezes, nem tanto com o privado. A população também é centrista. Depois dessa explicação muito bem detalhada do Alex, a gente tem que lembrar que, para a gente exaltar o tema do nosso GoCast, que é como dar um gol em suas escolhas políticas, a população precisa exercer o direito do voto. E a gente tem observado muita preocupação porque jovens não estão tirando o título de eleitor. Um levantamento da CNN, com base em dados do Tribunal Superior Eleitoral, diz que, em uma década, o número de adolescentes de 16 a 17 anos que solicitaram o primeiro título de eleitor caiu 82%. O meu amigo
Alex precisa dar um recado para essa juventude. Por que é importante votar? O voto, ele é a questão mais, acho que é o maior papel do cidadão de um país votar e ter seu representante, porque vivemos numa democracia representativa onde ele escolhe uma pessoa que vai o representar num certo poder legislativo, executivo e afim, para votar projetos, questões que ele se identifica. Então, o jovem, ele tem que ingressar, o debate político é importante. Toda escolha política, a gente diz, eu sou apolítico. Não, toda escolha sua é política. Ele não pode estar ligado propriamente à classe política, mas se ele vê as ideias que ele construiu historicamente dentro da sua vida, o jovem, mesmo com 16 anos, tem uma vida histórica, o quanto ele galgou, o quanto ele compartilha dentro de grupos sociais, ele vai ver que são questões políticas também. Ele pode se identificar com um ator político. Não há aversão da política. Não pode ser a aversão política que como aconteceu agora. Muita gente deixou de votar nas últimas eleições, tanto municipais como estaduais. Muita gente deixou de votar e cresceu uma classe dita que não compartilhava da política, mas eles têm interesses próprios. E muitas vezes não é em prol da população. Então, o jovem, ele tem que entender que o seu papel de cidadão, ele é crucial para o andamento do país. O jovem, ele não pode esquecer da política. Não precisa ser não pode entender que a política é aquela coisa chata da questão econômica. Aí o jovem tem que entender que o que ele traz para casa, a sua escola, a questão do que os seus pais compram, o poder de compra dos seus pais, o poder aquisitivo deles, a questão de como a estrutura do trânsito, da segurança, tudo é questão política. A economia é movida pela política. Então o jovem, ele tem que entender, para ele alçar o futuro melhor, para ele pensar no futuro melhor, ele tem que votar e escolher um representante para que ele se identifique e que identifique seus grupos sociais, enfim, que pode ajudar, identificar não só no individual, mas no coletivo também. E esse foi o GoCast desta semana, em que a gente trabalhou dicas para você fazer as melhores escolhas políticas em um ano tão importante para o nosso país. Alex Ribeiro, cientista político, muito obrigado pela tua participação. Deixa um recado final para o nosso ouvinte. Obrigado, Natan. Obrigado, Gisele, também pela companhia aqui. Foi bom esse bate-papo. Para discutir política, da questão mais básica possível, que eu acho que é muito isso também. A gente vai, vou entrevistar alguém, vamos falar da aliança de tal prefeito, daquilo outro, mas a gente sim tem que falar da função do próprio político para as pessoas se identificarem. E eu acho que toda eleição é importante, que é uma renovação a novos eleitores e as pessoas precisam saber como funciona a política e qual a importância da política para o individual e para o coletivo também. Então, eu acho que esse debate é importante e eu espero, em outras oportunidades, a gente debater isso. Esse ano tão importante da eleição difícil, vai trazer novos eleitores, enfim, para a gente entender o futuro do país e o futuro do nosso Estado também. Muito obrigado, Alex Ribeiro, cientista político, trouxe dicas muito importantes para você que quer fazer suas melhores escolhas políticas. E para fazer isso, você precisa também se informar em fontes confiáveis. Precisa combater fake news. E Gisele Santos, subeditora do portal de notícias Leia Já, tem feito um trabalho para trazer o melhor da informação política para você. Gisele, muito obrigado. Quem quiser acompanhar o trabalho do Leia Já, quem quiser acompanhar o teu trabalho, quais são os canais? Isso mesmo, Natan. Eu que agradeço, primeiro. Muito obrigada pelo convite, obrigada, Alex, pela nossa conversa. E se informar é essencial para você escolher um bom candidato. Escolher um bom candidato sendo uma pessoa bem informada é primordial. E aí você pode fazer isso com os veículos de comunicação sérios. Porque a gente sabe que depois desse boom das fake news, muitos veículos de comunicação, muitos sites, veículos de comunicação não, muitos sites surgiram para difundir essas fake news. E quem quiser acompanhar toda a nossa cobertura política, toda a nossa cobertura pré-eleitoral, agora nesse momento, e eleitoral, é só ir lá no leiajá.com/política e acompanhar todas as nossas notícias. Nós conversamos sobre política local e política nacional também. E, claro, nas redes sociais do leiajá.com, você também vai poder conferir todas as nossas matérias, todas as nossas reportagens. Muito obrigado, Gisele Santos. Esse foi o terceiro episódio do GoCast,
o podcast oficial da Go Cursos, a melhor plataforma de educação continuada do planeta. Você pode ouvir nas principais plataformas de podcast, como Spotify, e também no nosso YouTube e nas redes sociais, no nosso Instagram também, no @GoCursos. A produção do GoCast de hoje foi da Tatiane Reis, com condução minha, o jornalista Nathan Santos. A edição técnica é de Lete Carvalho e a operação de áudio é do Fábio Calheiros. Muito obrigado, continuem ligados no GoCast, ouçam as nossas dicas, porque a gente tem tudo para você dar um gol em sua vida. GoCast, o podcast da Go Cursos. Dê um go em sua vida, profissional, amorosa, financeira, emocional. Aqui te mostramos como alcançar o sucesso em todas as áreas da sua vida.